Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Malucos, um podcast dedicado a conversas muito profundas sobre coisas e mente e inteligência artificial. Inteligência artificial, por acaso acho que nunca falei aqui. Há de surgir um dia. Já sabem, cliquem nas notificações para receberem logo o vídeo assim que ele sair, se estiverem a ver isto pelo YouTube. Se não, acompanhem também no Spotify. Há muita gente a ouvir no Spotify, muito obrigado. No iTunes também, no Chromecast, Sinais de Fumo. Obrigado a todos vocês que têm acompanhado estes programas. O convidado de hoje é uma pessoa que já falámos algumas vezes sobre estes temas, mas quase de maneira em bastidores. Foi sempre em bastidores e assim de uma forma muito rápida, porque foi entre atuações, basicamente, que é quando nós nos cruzamos. É comediante também, é guionista, escreve para muita gente, a fazer stand-up é dos tipos mais divertidos, pelo menos para mim, e com um registro muito diferente. E também lida com questões relacionadas com a ansiedade desde pequenino. Pedro Durão, obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Obrigado pelo convite, António. Pedro, tu como é que é? Mas é verdade, a gente já abordou estes temas. E quando falamos disso, eu estou todo borrado, tu todo borrado. Nunca estamos... Estás sempre tudo... de um lado para o outro. Estás sempre tu todo lixado. Ou tu. Ou eu todo lixado, geralmente. Sim. Nunca nos sentámos a falar sobre isto de maneira... Ou seja, nunca... Confortável. Sim. Nunca houve... Porque é sempre aquela tensão. E nós já atuámos algumas vezes, e então estamos sempre naquele registro de, pelo menos eu, de porque é que eu estou a fazer esta merda. Sim, sim, completamente em pânico. Em pânico. E tu não achas curioso, tu tens diagnosticado um transtorno de ansiedade e pânico generalizado, não é? Desde diagnóstico oficial com carimbo desde os 16, mas já devo ter desde há mais tempo. Não é? Qual é a tua primeira memória de uma cena que tu achas que tenha sido esquisita? Há cenas de... há coisas que eu depois eu tento associar, mas não sei se são daí ou se são só um traço de personalidade. Por exemplo, eu lembro-me de ser mesmo miúdo e havia uma novela qualquer onde uma senhora ganhou tipo a lotaria e abandonava os filhos. E então eu tinha pânico que a minha mãe jogasse no Euromilhões, por exemplo. Mas a sério, chorava, mas eu era mesmo miúdo, e não sei, 3 ou 4 anos, e lembro de impedi-la, fazer tudo para ela não ficar milionária, porque achava que ela se ia... Ou seja, tu hoje podias ter uma vida do caraças. Mas a minha mãe não... agora se calhar joga às escondidas, comigo. Mas tinha essa cena. E lembras o que é que a tua mãe dizia? Não sei, dizia só... provavelmente jogava quando eu não estava a ver. Mas pronto, lembro-me disso, ter essa cena. É engraçado. Tu hoje viste disso ou não? Sim. E tinha assim estas pequenas características às vezes que eu não sabia o que eram, que agora olhando para trás eu vejo, isto talvez seja um bocado um transtornozito. E tinhas o primeiro ataque de pânico, lembras-te? É assim, a primeira grande crise, eu já falei disto numa cena, acho que foi da Mega Hits, foi no Paredes de Cora. Estava lá a ver, acho que ia ver o concerto dos Editors. Sim. E por isso é que eu deixei de gostar de Editors, e a minha mãe liga-me, e aquilo foi na altura dos resultados da segunda fase dos exames, do 11º ano. Sim. E a minha mãe liga-me, e eu tinha sido bué da mau nos primeiros exames, tipo notas miseráveis, e ela liga-me a dizer, eu não acredito, tu tiveste 5, 0 a 20 no exame. E eu fiquei mesmo na merda, estou aqui num festival e tive esta cena. Começa a tremer todo, e ela diz, não, estava a gozar, tiveste uma boa nota. Só que eu desliguei, fiquei contente, não me apercebi que aquilo foi ficando no meu corpo. E então estou a ir para o recinto, começo a ficar bem bloqueado, começo a vomitar, e tive de sair do festival. E nunca mais ouviste Editors? Nunca mais, não, e odeio os gajos.
Pá, E, isso também, e também não é nada especial, também não sou uma banda nada especial. mas se tu reparares, é engraçado os mecanismos da cabeça, não é? Porque tu associaste, não tem nada a ver uma coisa com a Pois outra. não, mas Foi a circunstância onde tu estavas. sim, fez-me odiar essa banda. E essa Se tu ouvires Editors agora, o que é que acontece? nunca mais ouvi. Pá, acho vamos que não pôr passa na aqui. rádio. Podes pôr, pá, podemos ver o que é que acontece, mas talvez tipo me dê um ataque. Não, talvez não. Não, acho que Não sei vai o que é que aconteceria. Qual é que foi? Tu se lembras da primeira vez que tiveste assim um Pá, ataque? é uma cena, eu estou a preparar, eu não sei quando é que este episódio vai passar, mas quando for passar eu já estou a fazer o espetáculo novo sobre estas questões todas onde eu abordo isso. Eu lembro que a primeira memória que eu tenho hoje, que percebo hoje que foi obsessiva, foi 85, pá, aí, eu devia ter para aí 5, 6 anos. Não, foi para aí 86, 87, porque eu já andava na primária. E pá, a RTP lembra-se de dar uma reportagem sobre. Achou por bem dar uma reportagem de uma vidente que dizia que o mundo ia acabar daí a um mês. Pá, e eu lembro que aquela merda entrou na minha cabeça de tal maneira que eu, passado uma semana, deixei de comer. Deixei de engolir, não consegui engolir, achava sim, aquilo. sim, gag reflex, aquela Não, cena. não era, isso tem um nome que eu agora não me lembro e está relacionado com o transtorno, com uma perturbação de ansiedade, que era, parecia que a comida não passava e que eu não sabia engolir. Sim. E pá, e aquilo foi o pânico, eu perdi bué de quilos, a minha mãe passou-se da cabeça, não é? Porque eu não comia nada, era só iogurtes, sopa, Tudo e líquidos. depois fazia lindos croquetes com a comida e dava à cadela. Yeah. Estás a ver? E isso, pá, foi assim a minha primeira memória. Há aqui uma cena em comum que foi a televisão que nos fodeu. Não é? Foi termos o facto, se não houvesse televisão, provavelmente não tínhamos, ou então não tinha despertado tão cedo. Epá, sim. Pá, e é engraçado porque eu também nessa altura, os meus pais claro que sabiam lá o que era esta merda. Eu não tinha ansiedade, nem eles se preocupavam, era mania. Yeah. Eu Sim, dizia, sim, eu sim. não conseguia engolir e eles, A pisco. ei, Come, pá, pá, isso, pá. não sejas maricas, pá. Yeah. Come isso, pá, deixa-te coisas. E essa falta de compreensão, que era normal, acho eu, na altura. Mas sim, essa foi a minha... E sabes quem é que me curou? Ok, outra vidente que disse que o mundo ia ficar para sempre. Uma vidente. A sério. Mas não me disse que um dia ia ficar para sempre. Foi engraçado. A minha mãe... Havia uma senhora, eu falo isto no livro, havia uma senhora que era a Dona Manuela, que a minha mãe ia, era uma médium, mas era uma senhora muito querida e não cobrava, era mesmo... Ou seja, ela fazia aquilo por caridade e por devoção. Ela não cobrava nada a ninguém. A única coisa que ela cobrava era se tivesses que levar um chá ou qualquer coisa, e ela cobrava o valor do chá. Eram produtos que ela comprava e que depois revendia, mas não era para ganhar dinheiro. Era o preço que comprava. que comprava. E eu lembro-me que fui lá. Eu já não me lembro o que é que ela me fez, mas eu saí de lá e a minha mãe disse-me assim: queres comer alguma coisa? E eu, pode ser um pão com chouriço. A sério. E consegui comer o pão com chouriço. E a partir... Pá, mas foi um desbloqueio. Desbloqueou-me aquilo. Sim, só Foi a precisavas minha desse... primeira psicóloga, meu. Yeah. Foi a minha primeira psicóloga. Isso é engraçado. E, chegaste a frequentar essa Muitos senhora anos. como... Não como... Eu cheguei lá muitas vezes porque a senhora fazia-me sentir bem. Sim. Pá, é aquela tal cena, se funciona para ti, não é? Porque o primeiro... Mas falavas com... Ou seja, disseste que ela era médium, eu não sabia o que é que faz um médium, mas comunica com Não, o além? Sim, ela enquanto médium, o que é que ela fazia? Ela usava alguns instrumentos, tipo um pêndulo. Eu tenho memória dela usar um pêndulo para dar respostas às tuas questões. Tipo, o pêndulo girava, pá, e eu lembro de ter na imagem o pêndulo a girar com uma velocidade de caraças e a mão dela parada, cenas assim um bocado fora. Mas era sobretudo muito querida. Eu acho que era o facto de tu teres alguém que te ouvisse e que dissesse simplesmente está tudo bem. Sim. E com uma voz carinhosa e não ser a tua mãe a dizer opa, deixa-te merdas, não é? Que isso ajudou-me, porque eu psicólogo, eu só comecei a ir ao psicólogo para aí aos 18. Yeah. E tu foste aos 16? Aos 16, sim. Mas foi porquê? a primeira vez. Foi quando tive essa grande crise, depois lá está, fiz aqueles exames todos de OLT, teste de esforço, tudo
pá, todos os exames físicos possíveis. Ok, para ver se Tinha algum problema. Pá, porque eu quando tive o ataque, eu não sei se... Por acaso falei há pouco uma pessoa que também lhe aconteceu o mesmo. Eu fiquei preso assim com as mãos, estás a ver? Tu não tinhas umas piadas dessa cena? Tinha, sim. Pá, eu pensei, não vou dizer, porque pá, depois faço isso stand-up se voltar a fazer. Mas fiquei mesmo assim com as mãos e com as mãos, portanto, para quem está a ouvir no Spotify, o Pedro está a fazer... tipo um Playmobil. Exatamente, mãos de Playmobil. E não conseguia mexer. Eu pensei mesmo, olha, vou morrer, pronto. É a cena que um gajo pensa quando tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ataque, é que pá, isto é um ataque cardíaco, vou mesmo quinar. Mas pronto, não quinei, não tinha nada no coração, estava tudo bem fisicamente, até que disseram, olha, mais vale ir a um psicólogo, ou ter acompanhamento psicológico. Na altura foi a um psiquiatra e a uma psicóloga. E foi a primeira vez. Mas e o que é que tu sentiste quando disseram para ir a um psicólogo, a um psiquiatra? Senti-me mal, mas porque eu acho que a cena é a conotação do maluco. E um gajo especialmente, acho eu, se bem que isto já está cada vez mais desmistificado, mas especialmente num meio pequeno, quem vai não conta. Estás a ver? Quem vai é uma cena que até faz às escondidas. Mais depressa disso que vais às putas do que um psicólogo. E depois... Pá, tu não tens bem ali um grupo de identificação, quem é que vai mais? Não sei, só as pessoas, tipo só os drogados que chumbaram bué. Tu és de Porto de Mós. E tu ias lá ao psicólogo? Ia em Leiria. E nunca te cruzaste com ninguém que conhecesses no psicólogo? Não, em Leiria não. Havia psicólogos em Porto de Mós, mas nunca fui. Nunca foste, que era para não ser muito Sim, local. Porque era, pá, uma era mãe da melhor amiga da minha irmã na altura, outra não sei, estás a ver, é sempre assim. E então, lá está, um gajo sente-se mal porque para já não te identificas com ninguém, nem podes falar bem sobre isso com ninguém, porque quem vai ou vai às escondidas ou não conta. E depois porque pronto, não há assim informação, não havia suficiente para saberes que é uma coisa normal, não é? Ter este tipo de transtorno. 16 estavas no 11º. E como é que tu eras na escola? Tive fases, não era, nunca fui, tipo, super rebelde, uma vez levei um processo disciplinar por ir bêbado para as aulas, no 10º ano, porque um colega nosso fazia anos, e eu acho que isso também me fodeu um bocado, em termos de cabeça. Um colega nosso fazia anos, fomos lá para um sítio e depois houve um que entrou em coma alcoólico, eu já estava na aula de matemática e aquilo, pronto, deu raia, ele chibou-se toda a gente e depois levámos a um processo disciplinar. Mas tu estavas na aula, mas estavas bem. Estava bêbado, mas estava bem, sim. Não estavas, exato, bem no sentido, não estavas a arranjar confusão. Aqui há tipo uns 2 anos encontrei o caderno dessa aula, não estava claramente bem. Que está tudo assim rasurado. Não, tem só frases. Filhas da puta, carrega Sporting. Frase e depois meio... aquilo era matemática e vai estar lá uma espécie de umas rimas. Umas rimas de K-pop. Não sei, aquilo... uma diss track, já não sei a quem, não sei o que estava lá. Mas aquilo não estava bem, mas não estava em coma. Pois esse bacana que entrou em coma é que... contou toda a gente e a meio da aula, isso é que foi uma grande vergonha. A meio da aula... Chega lá uma contínua que por acaso ainda hoje me dou muito bem com ela e era muito nossa amiga e chama a mim e outro colega e vamos lá para o conselho diretivo, levamos o tal ralhete, depois chamam os nossos pais e a minha mãe ficou completamente na merda, como é óbvio, e depois há aquela coisa de passarem o comunicado a todas as turmas de o aluno, tal, números. Estas merdas que se faziam. Isso é mesmo humilhação pública, em todas as turmas vai alguém ler. Mas tu, por ser já eras um puto reservado ou não? Sim, era. E não sofreste bullying por causa disso? Não porque, lá está. Porque, por exemplo, eu até, como é que eu ia te explicar? Sim, as merdas eu lidava, eu também não era super popular, mas era um miúdo normal, era o palhaço da turma e brincava e não sei o quê. Mas, por exemplo, eu lembro das minhas crises todas existenciais e não partilhava essa merda com ninguém. Sim, pois nem eu. E é claro que sofri de bullying, na medida em que acho que toda a gente sofre, não é por seres popular ou pouco popular. Só que como a escola era tão pequena e tinha tão poucos alunos, não havia bem os populares, os fixes, os do rock, os do metal. Era tudo do mesmo grupo. Uns gostavam mais de rock, outros mais de hip hop, não sei o quê, pois.
Não dava bem para seres o popular ou o choninhas, estás a ver? Era tudo o mesmo grupo. Pá, Portanto, eu lembro na preparatória, eu também cheguei a fazer piadas desde a dezena. Eu sempre gostei muito de miúdas e tinha um monte de paixões e não sei o quê, mas nunca namorei na preparatória porque tinha medo de beijar. e treinavas? em Treinava nas bonecas da minha irmã e no braço. Estás a ver aquela assim no braço? Ficava a cheirar o braço todo a cuspe o dia inteiro. Mas o problema é que causava-me uma ansiedade tal de havia uma outra miúda que eu sabia, sabes aqueles clássicos e recadinhos, e os que vem dizer. não sei quantas gosta de ti, ela quer namorar contigo. Pá, e eu ficava em pânico porque queria, mas depois não sabia beijar, então ficava, eu não vou conseguir, eu não sei, ela não vai gostar e vai gozar comigo. Pá, então, e davas até para trás para esta não, merda, meu. ou seja, para não teres que passar pela vergonha de que achavas que ias passar, não conseguias. Mas depois passava outras vergonhas que era, e depois a miúda, obviamente éramos putos, a miúda cagava em mim e começava a curtir com o outro gajo, Yeah. não é? E eu ainda mais na merda ficava. E quando é que deste o primeiro beijo? Pá, é assim, na realidade o primeiro beijo eu dei na pré-primária, mas isso sim, não esses conta. não contam, sim. Isso não conta, mas isso lembro que foi estar a lambemos assim um ao outro enquanto putos. Tu e a professora, sim. Eu e a professora, eu e a educadora, nunca mais me esqueci dessa educadora. Sim. Mas Deus a tenha. pá, foi exato. Pá, acho que foi por volta foi já no 10º, para aí. Yeah. E foi nas férias e foi de uma forma tipo, pá, foi mesmo instantâneo, nem pensei nessa merda. Não pensei quando reparei, pronto, já estávamos a... Mas foi numa colónia de férias? Foi férias de verão, aquelas curtas de verão. Ok. À noite? Sim. Havia álcool envolvido? Claro. Pois, lá está, é isso. Porque eu estava-me a lembrar também do meu caso e é um excelente desinibidor e até, pá, é o primeiro ansiolítico, não é? Desde a história da humanidade é capaz de ter... Mas ao mesmo, tu nunca sentiste esse apelo de afogar as mágoas em álcool? Sim. Sinto várias vezes até esse apelo. Mas hoje como é que tu lidas com isso, por exemplo, hoje? Pá, é uma questão de controlar, não é? Acho que eu gosto muito de beber eu sei que tu não sei bem se és contra, mas não sou contra, assim, és bastante regrado. Eu gosto mas não fui. Gosto muito de beber um copo. Eu lembro quando era puto, exatamente por não conhecer-me e por lidar com outras cenas. Bebias muito? Bebia bué. Pois, Bebia muito. E era um desinibidor, sim, mesmo para a minha cabeça, para coisas pancadas, medos, ansiedade, ajudava. Mas houve uma altura da minha vida já adulto que eu estava sem trabalho quando o jornal fechou e quando comecei a entrar na comédia, mas eu atuava em bares, ainda bebia bastante. E eu sentia muitas vezes, eu acho que nunca tive o apelo para o alcoolismo, mas sentia muitas vezes, tipo, se eu beber isto torna-se mais fácil. E isso é uma ideia de merda. Pois é, sim, eu pá, agora não atuo há 10 meses, mas acho que foi rara a vez que atuei sem beber 2 ou 3 copos, porque é mesmo... Mas eu, por exemplo, eu já nem isso faço. Já não bebes antes de atuar? Não. Bebo um copinho de vinho, se me apetecer, ou uma imperial, mas só por questão social. Não é tipo a estar... Deixa-me cá descontrair mais um bocado. Sim. E porque tu percebes que essa é uma cena só momentânea. Foda-se. E depois as dores que vêm a seguir também. Pois é. E a cena da ressaca, para mim, não é tanto física. Muitas vezes um gajo fica... Bué triste. Não é? Porque é que eu fui beber? Não adiantou de nada. Foi ali, é tal coisa que estavas a dizer. Justifica naquele instante. Se bem que eu gosto de beber copos, não gosto de beber de maneira a que eles sejam o propósito de algo. Ou facilitem alguma função. Gosto de beber copos com a amigos. malta. Pronto, é isso. Sim. Tu foste aos 16 ao psicólogo e tens sido acompanhado desde então ou não? Ou é por fases? Sim, tenho sido acompanhado, mas fui sempre saltitando. Fazes medicação? Sim. Mas demorou até encontrar a medicação certa e o... Isso é uma merda que as pessoas, às vezes, quando têm dúvidas onde procurar ajuda ou não,
uma das desculpas é e depois o psicólogo, eu não gostei do psicólogo, e ficam bem desmotivados. Yeah. Mas é o que eu às vezes digo, eu, se vou a um dentista, também posso ter o azar de não gostar do dentista, meu. Sim, sim. E eu não vou deixar de ir ao dentista, vou procurar outro. E o dentista é muito óbvio, não estou a dizer que é fácil, mas diz, olha, tens uma cárie e vamos tratar disso. Sim. Quando vais a um psicólogo... Tens de ter alguém que perceba e que esteja na tua frequência. É isso, não dá bem para fazer um raio-x para perceber o que é que tens logo, não é? Podes ter ansiedade, mas manifesta-se de maneiras diferentes em todos nós. Há padrões, mas demora mais tempo do que um raio-x, lá está. Eu, por exemplo, acertei ao 3º ou 4º psicólogo. Pois. E psiquiatra ao 2º, vá. Pá, e quanto tempo é que isso demorou? Foi... Quer dizer, e entre os psicólogos ainda houve uma outra terapia alternativa. Que terapias alternativas é que... Fiz uma cena que se chamava sofrologia. Não tem nada a ver com sofrer. Isso é o quê? É uma massagem, não é bem massagem, tem a ver com técnicas de respiração. E é muito parecido com, como é que eu ia te explicar? É uma espécie de introdução ao mindfulness, por exemplo. Okay. E na altura, e aquilo ajudou-me de alguma maneira, mas na altura, eu devia ter uns 18 ou 19 anos, a minha cabeça estava um caco de obsessões e medos e não sei o quê, e eu estava com a compulsão de lavar as mãos, ver se em conta, e essas merdas, e então na altura queria era ver aquilo resolvido, não era estar ali a respirar e a pensar que tem que ir lavar as mãos, era muito complicado. E então isso não funcionou mais ou menos. Depois fiz fiz uma terapia na escola com um psicólogo na faculdade, que o gajo ajudou-me de uma maneira, mas também nunca me disse o que é que tinha, portanto foi um bocado estranho. O gajo não me queria rotular. Mas tu queres sempre saber o que é que claro, tens, não é? Queres logo o diagnóstico. Uma identificação. Sim. Depois tive outra que foi aquela questão de ir à infância, estávamos a falar há bocado. Sim. De ir à origem. Sim, e começou a falar do parto da minha mãe e do meu irmão que morreu antes de eu nascer. E aquilo, eu saía de lá com mais dúvidas e mais baralhado do que entrava. Yeah. Era uma confusão e para mim não serviu de grande coisa. Embora eu agora olho para trás e faz sentido o que ela disse. Mas na altura não... Eu acho que vamos também, muitas das vezes, somos nós que estamos com o mindset errado para estar... Não estamos a ser maltratados, ou o tratamento está a ser feito de forma incorreta. Nós é que não estamos... nessa frequência, muitas vezes, pronto, é isso. Não é a altura, se calhar estás a ouvir aquilo. Tem a ver com fases. E tu ainda tens muitas crises ou não? Não, nada a ver com o que já tive. Qual foi a pior cena que já tiveste? Naquela altura dos 16 aos 20, 21, foi a pior altura. Em termos de ataques, era quase bidiário. Estava sempre... Não comia, lá está, aquilo da comida não entrar, não conseguia fazer nada, estava sempre fechado. E agora com a pandemia tive medo que isso acontecesse outra vez, de eu ficar cada vez mais hermético dentro de minha casa, não é? Que eu gosto de estar em casa, e se tens tudo em casa, para que é que vais sair? É tão confortável, não há nenhuma ameaça. Yeah. E tive medo que isso acontecesse, mas pronto, não aconteceu. Ainda tenho alguma... já não tenho ataques que me deixem incapacitado, mas vou tendo uma crise aqui e ali. Eu tive ataques de pânico, eu acho que na minha vida tive para aí 3, 4. Assim, ataques mesmo incapacitantes? O primeiro foi muito estranho. Acho que foi... Eu tenho aqui uma dúvida se foi o primeiro... ou se foi o segundo. Agora não... Espera aí, deixa-me aqui associar. Eu acho que esse foi o segundo. O primeiro que eu tive... Estava no carro com o Carlos Moura, outro comediante, e estava a minha mulher, e estavam mais uns amigos, íamos fazer umas fotografias, e foi literalmente do nada. Estávamos a conversar, e de repente o meu coração começa bum, 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 a bater, as mãos a suar, a suar e frias. Sim. Muito frias, e eu, o que é isto? E uma sensação de, como é que se chama? Não é desconexão,
parece que a realidade para, meu. Sim, é quase uma. Eu não sei o nome técnico para isso, mas é quase uma vertigem que parece que desfocas, não é? Parece que estás lá e que não estás. Yeah, Parece que as coisas estão a acontecer e que tu não estás nela. Yeah. É muito estranho explicar isto. Pois pá, o que eu posso tentar arranjar uma analogia parecida? Não sei. No máximo é, talvez se estiveres dentro da água de uma piscina e estão merdas a acontecer. Sim. É um bocado em termos. Sim. Só que contudo, fisicamente, pá, dá cabo de ti. Tipo, no meu caso é as mãos, o corpo. Sim, e depois, mas foi muito pequeno, foi uma coisa muito pequena. E eu fiquei naquela, o que é isto que me está a acontecer? E fui-me acalmando. E aguentaste e foste? Sim, fui. A segunda vez que tive foi pior. E por isso é que eu não associei uma coisa à outra. Porque às vezes tu, quando tens um ataque muito forte e vais ao médico, não sei o quê, e percebes o que é, o segundo tu já identificas algumas coisas. E no segundo não, foi horrível porque foi num avião. E no avião foi aquela sensação, ninguém me vai safar aqui. Esta merda não dá para aterrar em lado nenhum, eu vou morrer e ninguém me está a ajudar. Pá, e cheguei a casa, fui para o hospital, clássico, eletrocardiogramas, não sei o quê, está tudo espetacular. E acalmei-me e cheguei a casa e começou outra vez. E aí eu percebi, ok, isto deve ser isto, e já associei ao outro que tinha tido. Pá, e depois já tive durante um espetáculo, um ataque de pânico. A sério? Eu por acaso também já tive. E já estive a ir para um espetáculo, depois não fiz o espetáculo. E o que é que fizeste quando estavas a atuar e com o ataque? Continuei. Porque já foi uma coisa muito recente. Recente foi tipo na altura, foi antes da pandemia. E tipo, eu estava a atuar e comecei com a sensação bum, 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 mãos frias e vou morrer, vou desmaiar. E comecei a dialogar, enquanto estava a debitar o texto. Ok. E fui dialogando com esta voz, dizendo, a brincar, tipo a desvalorizar, tipo, se desmaiar, esta malta vai ter aqui um espetáculo diferente. Se desmaiar, também só estas pessoas aqui é que vão saber, por isso não há stress. Acho que é mais gente de saber, pá. Não é? Acho que... Não, pá, mas pronto, é as Sim, merdas. sim. E a coisa foi passando. Mas nos outros espetáculos a seguir eu tomei um ansiolítico antes. Exatamente para garantir que isso não acontecia. Pá, que ia mais calmo. Pois, pá, era texto que já sabias? Era. Ok. Pronto, isso também facilita para não te perderes, não é? Sim, porque para quem viu, não... eu tive nesse espetáculo, porque era um espetáculo que eu falava exatamente sobre estas questões da família e não sei o quê, e era muito intenso, e eu acho que eu não me protegi nesse espetáculo, ou seja, eu estava muito ligado ao texto, estás a perceber? Sim. No sentido muito emocionalmente. E aquilo deu o gatilho. Sim, e eu tive mais ataques, eu cheguei a ter, mas relacionei-me bem com eles, no sentido em que houve um espetáculo que eu disse assim, malta, eu falar desta merda faz-me confusão, eu estou-me a sentir mal, mas eu vou pedir aqui à produção para me trazer um chocolatinho e isto vai continuar. Se eu desmaiar, uma de vocês venha-me fazer respiração boca a boca, uma merda qualquer. Malta ri-se. E o gajo foi buscar o chocolate, eu sentei-me, fui comendo o chocolate e falando. Pá, e a coisa, o não dar importância à cena também me ajudou a estar mais tranquilo. Pois, eu tenho sempre essa dúvida que é sempre melhor admitir ou não? É porque às vezes... Epá, há uma diferença, por exemplo. Será que as pessoas têm de saber? Se o texto estiver relacionado com isso... Eu acho que sim. Mas eu acho que tem que saber se as pessoas notarem. Sim. Ou se tu prevês que pode acontecer alguma coisa de mal. Yeah. Acho que aí faz sentido. Agora, pois, eu debato-me sempre com isso porque às vezes eu penso que ponho no lugar do público e se alguém me chegasse e dissesse isso, pá, não será isto só uma chamada de atenção? Ou uma maneira de ficar mais... o público ficar logo do teu lado. Não que isso seja errado de alguma forma, só penso até que ponto é que isto é justificável. Sim, E então debate-me sempre que... Eu que às vezes eu digo é aquela malta que está no Twitter a dizer oh my god, estou tão ansiosa today. Sim. Estou mesmo tipo, a minha sociedade está mesmo super high. E tu percebes que pela maneira de falar que é quase moda, não é? Opa, pode estar. Não é bem estar na moda. Eu acho que de facto... Pode estar ansioso, mas... Aliás, eu estava a ver, já foi há uns tempos, mas li uma cena qualquer que as crianças de hoje, provavelmente nos Estados Unidos, não sei até de onde é que era a cena, têm os mesmos níveis de ansiedade do que um recluso nos anos 50. Estás a ver? Portanto é normal que esteja, não é bem uma moda. Tipo, é uma cena...
Pá, é para aí que estamos a caminhar, estamos sempre, lá está, a nós foi ver televisão que nos lixou, cada vez temos mais estímulos, é óbvio que as crianças Exato, terão podes uma crer, ansiedade gigante. se nos anos 80 e 90 foi Yeah. uma televisão, imagina hoje com televisão, internet, Sim, tudo à então, volta. pá, cada refresh tem uma Spotify, cena a dizer que podcast. o mundo vai acabar. Sim, é verdade. Por isso é normal, pá, depois há aí características específicas da linguagem, isso sim é moda, estás a ver que estavas a dizer Sim, agora. oh my God. Sim. A ansiedade, pronto, acho que é um sintoma cada vez mais comum. Pá, eu, por exemplo, eu falo dos temas porque falo porque acho que muitas pessoas se vão identificar com Sim, o e é tema. importante, eu acho que é cada Não é vez por mais uma questão importante. de olhem para aqui eu que lido com estas questões. Yeah. Até porque eu não faço o papel nem de guru nem o gajo que já ultrapassou as cenas. Eu falo exatamente enquanto na ótica do utilizador. Sim. Não é para dar lições a ninguém. Pá, e eu acho bem que que as pessoas falem, mas eu acho que sobretudo falem, mas tentem resolver as merdas. Merdas consigo próprios. Sim, tentem resolver as merdas no sentido de, ok, eu posso dizer, eu sou uma pessoa, eu sofro de ansiedade, está bem, mas estás a fazer alguma coisa por isso? Ou estás só a dizer que sofres de ansiedade? Sim, pá, às vezes eu também, eu depois lá está, eu tenho muitas dúvidas nestas coisas porque de repente eu estou-me a pôr num papel que não gosto que façam comigo, porque é que eu estou a julgar se ele não está a fazer nada, se eu às vezes também não queria fazer nada, Pois também é estás a ver? verdade, sim, E então, tens razão. por isso é que isto, eu estou sempre entre um sítio e outro, pessoalmente, ou seja, se eu falo sobre isto ou não, como pessoa, lá está, Sim. na ótica do utilizador, porque é que eu devo falar sobre isto? Eu acho que é importante cada vez mais pessoas falarem sobre isto e desmistificarem, falarem Sim. com humor, até porque é Sim, a dar melhor maneira de leveza, comunicar, sim. acho eu. Sim. Mas depois lá está, serei eu a pessoa certa para falar disto assim? Se calhar não, pronto, é assim. E o que é a pessoa certa? Lá está, por isso é que é tipo, cada um sabe. Sim, mas tens razão. Não, se calhar eu estar a dizer isto assim também Nunca- posso estar a julgar, porque eu também já estive nessa posição de não fazer nada. E muitas vezes ainda não faço. Pois é isso, um gajo nunca sabe. Há muitas situações, eu continuo a ter obsessões e merdas que às vezes buracos que caio e fico lá naquilo, ok, tenho que estar a lidar com isto outra vez. Mas sim, eu acho que é um bocadinho essa cena. Às vezes as pessoas, epá, não queria parecer demasiado metafísico. Mas força, pá. Não, Posso pedir as mais pessoas algo? estão. Quer sim, mais água. Arranja aí a Desculpa. garrafinha, se faz favor. As pessoas estão no lugar onde têm que estar. Como assim? Ou seja, obrigado. As pessoas estão no lugar em que têm que estar. É uma ou espécie seja, de justiça. não é justiça, é o que é. As pessoas estão no lugar em que têm que estar. Ou seja, se eu, por exemplo, eu já passei centenas de vezes pela mesma obsessão, Sim. até que deixei de passar. Mas todas as vezes que eu passei por essa obsessão foi exatamente se calhar porque eu ainda não estava a lidar bem com isso. Estás a perceber? Ok. E não estou a falar até de um ponto de vista esotérico, não tem a ver com psicologia. Sim, tem a ver com. Tem a ver tem que- que estar ali porque aquilo ainda não está corrigido. É Sim, isso. não está corrigida. A minha relação com aquela situação ainda Yeah. não está normalizada, vá, por assim dizer. E por isso é que eu estou a dizer, as pessoas estão onde têm que estar. Mas isto não quer dizer que têm que estar paradas. Exatamente, sim. Pá, eu acho que, e acredito mesmo nisto, acho que é sempre a melhorar, embora haja Sim. altos e baixos. Acho que se fosses fazer um gráfico, tipo de longe e afastar-te num plano macro, é sempre a melhorar. Pá, tu não passas... A não ser que te mates, né? Mas- Não convém. Yeah. Mas, por exemplo, tu passas... Eu posso passar 3 vezes pela mesma situação, pelo mesmo tipo de obsessão ou crise de ansiedade, mas vou passar por ela sempre de maneira diferente, porque já trago a experiência de uma para as outras. Exatamente. Yeah. Provavelmente tu agora, se tiveres um ataque de pânico, se calhar já o consegues gerir de outra maneira, Sim. não é? Sim, já não tenho ataques que me deixam incapacitado. Deixam-me, pá, pronto, estou menos... Ainda te sentes culpado ou não? Sim. Acho que a culpa, lá está como estávamos a falar há bocado, vem muito da nossa educação, não é? Da nossa base, e pá, é uma coisa que quem tem alguns transtornos assume muito. É Sim. culpa, é das... No sentido de culpa de são merdas. Yeah, sim, a culpa é sempre tua. É quase inevitável. Mas é verdade, sim. E tem a ver com a nossa base educacional também. Tem. Não? Católica Exatamente, sim. e de punição. Mas sim, tu não sentes culpa.
Já não sinto tanto, mas ainda sinto às vezes de determinadas Eu situações. tenho cenas de, pá, eu acordo quase todos os dias com peso de consciência de ter feito. É verdade, imagina. Na tua vida, Não, no geral. Não. Tipo, Não, imagina. acordo, são Pá, merdas. Acho que posso dizer até que estou na fase mais feliz da minha vida. Acho que estou mesmo feliz. Mas, pá, no dia acordei a lembrar de uma conversa que eu tive com o meu tio nos anos da minha avó, estás a ver? E a dizer, pá, fogo, não. Porque é que eu fui dizer aquilo? É que eu não queria bem ter falado daquela maneira, estás a ver? Eu expressei-me mal e fico a bater com aquilo o dia todo. Depois vou mandar mensagem ao meu tio. Pá, ele nem se lembra, se calhar. Mas se eu mandar mensagem, vou estar a dar importância. Pá, fico o dia todo tal naquilo. É verdade, é engraçado. É verdade, sim. E lá está. Às vezes eu perco mesmo bué de tempo a lembrar-me de merdinhas dessas, estás a ver? Que muito provavelmente não tem importância. E não sentes muitas vezes que se está o dia a correr bem é porque vai acontecer alguma merda Sim, mal? sim, claro. Sim, dão-te com uma, tiram-te com a outra. É aquela... Mas isso é uma ideia... errada. Pá, e até... Completamente. As pessoas de sucesso, normalmente, se o dia está a correr bem, pá, isto ainda pode ficar melhor. Não é? As pessoas assim... E é engraçado, porque muitas vezes... eu, por exemplo, eu ontem ia de carro com as miúdas, ia feliz. Ia com elas, ia com as duas mais velhas, elas iam furar as orelhas, eu ia com elas, ia-me a rir, ia dizer parvoíces, mostrei-lhes música de jeito, System of a Down, estavam a ouvir, e estávamos a curtir, e houve um sentimento de felicidade, mas ao mesmo tempo parece que não é natural, não. Yeah. Sabes? Sim. E eu tive que me forçar, mas tive que me dizer, pá, foda-se, aproveita. Exato. Se estás a curtir, aproveita. Porque há sempre, e isso também tem a ver com, não só, acho que não tem a ver só com a questão da ansiedade ou qualquer outro distúrbio que uma pessoa possa ter, mas tem muitas vezes a ver com um aspecto cultural também. Yeah, porque que... nas famílias havia muito isto. As coisas sim. não estão sempre todas bem. Né? Tem que haver sempre uma merda. Há sempre essa ideia implícita de que, pá, à vontade, mas não é à vontadinha, não é? Exato. É um bocado... e isso é engraçado, estás a dizer, estavas com as tuas filhas, tipo, um momento muito bom e tu quase estavas a tentar boicotar. Dissociar-te a boicotar o momento, tipo, E a boicotar o presente para depois... Porque o estar no presente é uma merda que as pessoas que lidam com a ansiedade ou perturbações da ansiedade não conseguem estar. Yeah. Porque lá está, tu acordas de manhã, em vez de pensar dia, olha o que é que eu hoje vou fazer isto, ou nem sei o que, eu fiz, acordei, dormi bem. Não, pensar logo numa merda do passado. Sim, é isso, pá. Porque a gente está sempre, a pessoa alta que lida com a ansiedade está sempre em dois sítios. Ou está no passado a rever, ver se encontra as merdas que disse, ou que fez ou que não fez. Yeah. Ou estás no futuro a antecipar a merda que vai acontecer. Ou uma doença que vais ter, que é o meu caso, é doenças e cenas. Tens sempre essa da doença. Eu tenho sempre. Eu tenho sempre as cenas. Ainda no outro dia, uma história sobre o cancro nos testículos, ando a apalpar os meus tomates todos os dias. Sim. Agora. Agora começa-me a doer a torcer direito. Obviamente eu estou sempre a mexer. Mas eu evito, depois tu és daquelas pessoas que vai logo à net ver já não faço. Pá, eu evito sempre. Já não faço nada disso. Mas isso era o Dr. Google é o pior que... Pois é, pá, isso não se pode fazer. Pois a Rita vai sempre e não faz bem nenhum. Não faz bem. Tipo, estraga logo a noite. Se há qualquer cena, ela vai ver e mesmo, pá, seja o que for, ela vai ler os efeitos secundários de tudo. Pá, como é óbvio, mas, há tudo. Podes morrer. Claro, porque isso é um disclaimer. Exato. É um disclaimer porque se tu tens eles dizerem, já te avisou. Sim, pá, eu uma vez andei a tomar uma medicação que dizia... não me lembro bem, mas aquilo era uma cena para dormir. E basicamente... aquilo não estava bem escrito assim, mas era pode cometer atos sexuais involuntários, uma cena assim. Atos sexuais involuntários. E depois eu comecei a pensar, ok, é óbvio que alguém usou isto para minar uma bebida ou pá, mesmo, pronto, violar alguém e ganhou o processo e então isto foi parar à bula. É possível. Não é? Porque não vais ficar tipo... Não vais fazer um ato sexual involuntário só porque não há uma cena para dormir. Foi obviamente uma cena dessas que aconteceu. Mas pronto, isso aparece na bula. Pois é. Mas essa cena de... acontece muito também estar sempre a rever situações. E já me aconteceu eu pensar em situações que vi e que me senti culpado por elas, ligar à pessoa ou mandar-lhe uma mensagem. Sim. E a pessoa dizer-me assim, nós já falámos sobre isso.
E já tinhas resolvido e tu não... Já tinha resolvido a questão e não me lembrava. Fogo. Isto é que é do caraças. Pá, pois é mesmo porque... Porque fica ali. O que fica é a culpa e o tal mau sentimento que nem te lembras que resolveste. Fica aqui à volta. Pá. Fogo. E não há bem resolução para isto. Sei lá, não sei. Eu acho que é trabalhares. Eu acho. Por isso é a questão da medicação, de fazer terapia e os processos de autoconhecimento sem ir para aquelas merdas. Não é merdas esotéricas que eu quero dizer, mas tu para entrares num processo de autoconhecimento ao fazeres meditação não precisas de ir para Shanti e pôr uma cena indiana no meio da testa. Eu faço meditação, não faço todos os dias, já fiz todos os dias, mas agora às vezes esqueço-me, outras vezes não apetece. E ajuda-te? Ajuda a meditação. A meditação é como a meditação não é um Benuron, ou seja, tu não tens uma dor de cabeça e tomas um Benuron ou um Brufen. A meditação ou seja, tu estás a passar por uma crise de ansiedade, vou fazer meditação. Pode ajudar, mas esse processo já tem que vir de trás. A meditação ajuda-te a parares os pensamentos. Ou seja, no sentido a estás presente no momento. Sim, e eu, se entrar nesse processo de culpa, por exemplo, sou capaz de dizer, calma, tu estás a pensar nisto, sabes de onde é que isto vem. Sabes que está relacionado com isso e que se calhar não faz sentido. E pá, e o que aconteceu, aconteceu. E consegues ganhar aqui um espaço de tempo, de manobra. Sim, tipo uma bolha de... Sim, uma janela de oportunidade, sim. Não é? Consegues ganhar aqui um espaço. E isso é... eu nunca consegui meditar, mas gostava de experimentar mesmo com mais afinco. O que é que tu fizeste? Nada, tentei umas vezes. O que é umas tentei vezes? No YouTube, tentei com malta, tentei no YouTube com aqueles guias. E nunca consegui porque lá está, a falta de motivação, a falta de força de vontade. Se calhar começaste por meia hora. Não sei, já não me lembro. Mas agora sei uma entrevista com aquele gajo, o homem mais feliz do mundo, aquele monge. Sim. E ele estava a dizer, a primeira coisa que as pessoas têm de saber é que meditar não é não pensar em nada. Não. E Exatamente. eu achei isso interessante, porque eu sempre pensei que meditar é não pensar em nada. E estavam sempre isso é um processo. A diferença entre a meditação e o mindfulness é que, por exemplo, a meditação é um processo em que tu colocas uma intenção. Ou seja, vou meditar a pensar no amor pelos meus filhos, ou vou meditar a enviar boa energia para não sei quem. Okay. O mindfulness é esse processo mais de tu estares em convívio com os teus pensamentos, mas não lhes dares atenção. Pá, para mim a melhor analogia que eu já ouvi foi num livro que eu li, que é o Meditation for Fidgety Skeptics. Acho que não está aqui. Não tem. Acho que este não está aqui. Em que basicamente ele dizia uma coisa muito engraçada que era o que é que o mindfulness permite? Permite que tu veres os teus pensamentos como aquele convidado de uma festa que tu não gostas dele, mas ele apareceu na festa. Okay. E o que é que tu fazes como anfitrião? A pessoa chega e diz, estás aí? Com certeza, fica à vontade que tenho merdas para fazer. E é exatamente a mesma coisa. É tu, às vezes, tens a noção, estou a ter um pensamento desagradável. Ok. Mas vou continuar. Pronto, ele fica lá e eu vou à minha vida. Vou continuar a minha vida, a fazer o que estava a fazer, ou simplesmente aceitar, ok, ele está aqui e eu vou continuar no meu processo de estar aqui a relaxar, a tentar a respiração, ou whatever. E é esta janela de oportunidade que te permite, se calhar, quando estás a ter um ataque de ansiedade ou de pânico, teres aqui um espaço de manobra. Mas isto só vai com trabalho. Pois é como. E às vezes funciona, e há muitas vezes que eu falho também. Pois. Porque às vezes, lá está, esses pensamentos são mesmo assoberbantes, os maus. Claro, mas são porque tu lhes dás atenção. Lá está, pois, é isso. Não é? Porque se tiveres um pensamento muito bom e lhe prestares boa atenção, se calhar também parece que estás bué da feliz. Pois. Não sei, nunca disse. Pois, não acontece tanto. É aquela coisa isso. básica de ligar só a um comentário mau e teres 20 bons. Por exemplo, temos sempre mais tendência a ansiedade, os teus medos são de quê? Ou não é uma coisa específica? É só não é bem uma coisa específica, mas é muito os medos todos relacionados com o futuro. Claro. Sempre. Trabalho? Sim, sim, trabalho essencialmente. Objetivos, sei lá, de vida. Sim, casar, ter filhos ou não. Sim, vai correr bem, vai correr mal. Sim, lá está, no fundo, atingir uma felicidade plena que
pá, que eu sei que devia estar a fazer mais 80% do que estou a fazer. Percebes o que eu estou a dizer? E não, eu sei que isto é totalmente Mas isso é porque irreal. Acho que não é irreal, porque isso é uma projeção, acho eu. Ou seja, eu há uns tempos ouvi uma frase, mais uma daquelas frases inspiradoras do citador, mas que faz muito sentido, que é: a felicidade não é um objetivo, é o caminho. Pois é isso. É a cena do presente. É a cena do teu carro com as filhas. Pronto, isso é que é Sim, é a felicidade. cena do não presente. É a É. cena do presente. Porque se tu estás sempre a pensar, eu quero ter isto ou quero ter aquilo, pá, mas não tiveres a prestar atenção ao que estás a fazer agora, não sei se vais atingir isso ou não, mas estás a perder aqui Sim. o caminho. Mas estavas a falar um bocado de aviões e eu nunca tive medo de andar de avião. Eu até gosto. E foi uma psicóloga que me disse, pá, é a minha segunda, que fazia sentido, dada a minha personalidade, porque ali, se aquilo cair, eu não posso fazer mesmo nada. Então, Mas é exatamente a mesma coisa. mas como eu não posso fazer nada, eu relaxo. Ou seja, como não está ao meu alcance, não depende de mim, por isso é que num autocarro, ou num espetáculo e não sei o quê, ou no cinema, eu tenho ataques às vezes no cinema, estou muito mais Mas olha nervoso que é exatamente no a avião. mesma coisa. Eu no avião é o único sítio que eu vou relaxado, porque eu sei que se eu morrer, primeiro vai ser rápido, Yeah, vão ser uns segundos ali de pânico, mas que não posso fazer nada. yeah. Não posso fazer nada. Mas se tu pensares bem, no resto, tu também não podes fazer grande coisa. Pá, estás no chão. É diferente, não é? Não, mas o que é que tu podes fazer? Dá-me um exemplo de uma situação. Pá, num autocarro podes sempre fazer qualquer coisa. Mas fazer o quê? Em que situação? Se eu estiver num autocarro posso pedir para sair. Mas Estás estás a a dizer se teres um ataque de pânico. Sim, sim, ok, sim. ok, sim. Estava a pensar que era tipo acontecer alguma coisa. Sim, como é mesmo que tu lidas? aconteça alguma coisa, eu posso fazer. Pode ficar a minha função ligar para o 112, estás a ver? E isso. Há logo tipo, uma data de ramificações de coisas que podes fazer se houver um problema ou se tiveres um ataque. Mas também há uma data de coisas que podem correr mal. Claro, exatamente. Pois é isso. Aliás, todas podem correr mal. É esse o pensamento. Então, na realidade, também não está nas tuas mãos. Claro, mas eu quero dizer- essa lógica é bem da fixe quando estamos bem. Pois não é, e isto é também só conversa, é só mumble jumble, porque depois na altura também vejo a rasca. Exatamente. Como é óbvio. Porque a noção de controlo, a ansiedade e a perturbação obsessiva compulsiva ou outros transtornos do género, é conhecida também como a doença da dúvida. Porque nós somos pessoas que não conseguem lidar com a dúvida. Sim, faz já. Tu não consegues lidar com a dúvida. Como é que vai ser o meu futuro? Dúvida. Será que vou conseguir isto? Será que vou conseguir aquilo? Dúvida. Será que vou morrer disto? Será que vou morrer daquilo? Dúvida. É uma dúvida constante que está presente, mas que tu não consegues aceitar. E fica melhor com filhos. Opa! Eu tenho isto na cabeça, que, por exemplo, melhora bastante. É verdade, é verdade. Não é por causa disso que eu quero ser pai, mas tenho a ideia que, como alocas a tua atenção para outra coisa, coisa que mas podes gostas projetar muito. os teus medos nos putos. Pois é isso. Depois temos de ter cuidado. Eu projetei muitas coisas nas miúdas. A sério? E tive que ter, por exemplo, e pancadas que associadas a elas. Imagina, amiante era uma cena que telhas de amiante, passava-me da cabeça. E agora menos, mas ainda... E às vezes, imagina, elas estavam a brincar num sítio e eu chegava ao sítio, ia buscá-las e aquela merda dava cheio de telhas dessas. A minha vontade era pegar nas miúdas, levá-las embora e achar que já estavam condenadas à morte ou o que quer que fosse. E o que eu tinha que fazer era deixá-las estar a brincar, como é óbvio. Estavam as outras crianças, estavam os outros pais, eu vou ter que lidar com isto. Ou seja, tu acabas por... E o ambiente é um medo meu, não é um medo delas. Sim. Ou como outra coisa qualquer, estás a perceber? E surgem muitos medos de doenças nas crianças também. Tu vês uma notícia de um puto que morre atropelado, ou é raptado, ou um cancro, ou qualquer coisa, e isso acontece. Mas és super protetor, por exemplo? Não, porque eu não quero... que elas... lidem com as... Sim, elas sim. também têm algumas questões relacionadas com a ansiedade, que acho que é normal. A diferença é que eu conheço e falamos sobre isso. Mas eu não lhes limito muito a liberdade, não é? Exatamente para não condicionar. Yeah. E quando tenho pancadas, por exemplo, ontem ia com uma delas
ia a descer o elevador, ainda há bocado contei isto no outro podcast. Ia a descer o elevador, pá, e é um elevador de um prédio, era um prédio assim com muito mau aspecto, e eu saquei a chave e carreguei no botão com a chave. E carreguei e virei-me, mas percebi logo o que é que tinha feito. E porque é que eu fiz aquilo? Fiz aquilo porque medo de contacto e de apanhar doenças. E germes, e germes e o caraças. E virei-me para a mais velha e disse, sabes porque é que eu fiz isto? E ela começou-se a rir. Eu disse, sei, sabes o que é que eu tenho que fazer agora? E ela, o quê? Eu vou ter que carregar sem a chave. Pronto, e carreguei sem a chave, ou seja, é terapia, acaba por ser terapia. Sim, pois é isso. E para elas perceberem que se passarem por essas questões, também... Mas lá está, também te ajudou no sentido em que se estivesse sozinho, se calhar não tocavas com o dedo depois, tocavas só com a chave. Sim. Yeah. Por isso é que eu acho que pá, é sempre bom. Os Sim. filhos, nem, dessa perspectiva eu nunca tinha pensado, mas ao educá-los também te ajuda a ti. Sim. E depois, como a tua atenção já não é só sobre ti, que a ansiedade acaba por ser uma coisa muito egocêntrica, porque pensas no teu futuro, no claro, teu passado, não é? Isso era o pior que a Catarina me dizia, é que quando eu estava em processos de obsessões ou ansiedade, super focado em mim. Exato. Ignorava toda a gente que estava à minha volta, era eu. Exato, pá, e acho que tendo um filho, pronto, fica tudo bem. Eu tenho 3 então. Fica espetacular. Fica tudo espetacular para o resto. A Rita também lida com estas questões? Não. Sim, também. Pá, eu Sei nunca. que ela já sim, falou já disso. falou sobre isso. Eu nunca me sinto bem confortável em falar sobre Claro. as outras pessoas e como. Pá, porque acho que cada um Claro. deve falar de si e do que sente. Mas sim. Temos, aliás, é uma coisa que nos une, e por isso é que eu acho que funcionamos também muito bem como futuro marido e mulher, é porque somos bastante parecidos nessas coisas e conseguimos compensar um ao outro quando acontece assim algo mais forte. Epá, e que conselho é que tu... Não é conselho... Eu não tenho conselhos. Pois é isso, nós não damos aqui a dar, estamos a falar. Mas o que é que tu Eu posso pedir conselhos, no máximo. Não, eu acho que são conselhos. Os conselhos são experiências, na realidade. É isso, sim. O que é que tu gostarias de dizer à malta que lida com questões relacionadas com a saúde mental, a ansiedade, e que se calhar está na dúvida ou de procurar ajuda ou de... É isso, epá, eu acho que procurar ajuda é sempre importante. Não há que ter vergonha, não é? Vergonha. Eu sei que é muito difícil, especialmente no interior e em zonas menos habitadas, arranjar um psicólogo. Sim. Especialmente no público. É mesmo difícil. Não sei agora os dados, mas há tipo um psicólogo para... Sim. Pronto, muitas pessoas. É complicado, portanto, é procurar ajuda como der, sem ser ajudas estranhas. Pá. Não é tipo... Um xamã. Não. Isso, se funcionar, está-se bem. Eu estou a dizer, um bacana do Tinder ou alguém do Reddit que de repente tem uma experiência e é assim que se resolve se meteres tipo 3 pedras de sal e um bocado de amoníaco numa água todos os dias. Pronto, é isso. É informação, procurar ajuda e arranjar sempre pessoas com que se identifiquem. Eu acho que foi isso que a gente fez aqui. Estivemos a conversar no sentido mais da identificação. Sim, porque o mais importante porque nós até vinhamos com outro tema. Ou melhor, eu vinha com outro tema, mas começámos a falar. Mas isso se calhar fica para outra conversa, porque o tema que nós trazíamos aqui era outro que também nos interessa muito, que é o que é que existe depois da morte. Ainda estive tipo a ler coisas de manhã. Pois eu sei, olha lixeito. Mas se calhar vais cá para a próxima. Vem sim, pá. Querem que o Pedro venha cá para a próxima falar sobre isto, sobre o que é que existe depois da morte? Que é uma boa questão, porque tu também deves pensar muito sobre a morte, ou não? Eu penso bastante, sim. Tu também? Claro. Pois. Estou um bocadinho mais confortável, mas... eu também acho que sim, depois... Morre alguém conhecido? Ou morre alguém, Mas é que é medo? É o quê? É medo, sim. É mesmo medo. E tens mas, por exemplo, eu tenho medo, muito não é tanto ou seja, eu associo muito a doenças. Exatamente, Pronto. É medo desse sofrimento de mais ver pessoas que eu gosto a falecer do que eu próprio, porque lá está, eu não sei. Engraçado, eu estou-me a cagar para os outros. É da tua? Pá, não é bem a cagar para os outros, mas é o mesmo. Tens mais medo da tua sim. do que... Pá, eu da minha família, claro que também, porra. Mas sim, tenho muito mais minha. Sim. Eu da minha não tenho nada, não tenho assim muito medo. Acho eu.
sei lá, um gajo diz estas coisas, depois cá vai a pensar nisso o caminho todo, estás a ver? Já te lixei o resto do dia. Mas tenho muito mais dos outros, sim. Ou seja, penso muito mais sobre a dos outros, é isso que eu quero dizer. Eu acho que isso é um bom tema para voltarmos cá à conversa. E sim, esta conversa serviu também por uma... Este episódio acabou por ser um pouco diferente, mas acaba por ser uma identificação entre duas histórias, no fundo. Apesar de... Por ser diferente, porquê? Desculpa. Diferente no sentido porque tu não és médico. Pois não. Não. Nada. Geralmente há psiquiatras ou há terapeutas sim, ou há sim. malta... Sim, sim. É diferente nesse sentido. Acho que temos aqui os dois na ótica do utilizador. Sim, e do Bitite também. E do né? Bitite. E a contar as nossas histórias. Claro, não é? sim, que é importante também partilhar, pá. Só para terminar, lembra-me aqui de uma coisa. Tu tens alguma prática que te ajude no dia-a-dia? Punheta, não, estou a brincar. É só... Não. Olha, por acaso, Sabes que eu deixei de fazer ver... isso? Eu deixei de ver pornografia há 4 Por anos. minha causa. Não. Oh. Não, eu lembro-me de estar uma vez, tu e o Diogo Valsacina, vou dizer nomes, em despique com nomes de pornstars. Eu ia atuar, eu estava bué de nervoso, estava o Diogo Gabriel também lá. E vocês estavam a trocar nomes como se fossem cromos, pá, como se fosse um concurso, a ver quem é que sabia mais nomes. Alice in Chains é uma banda, mas pronto, para dizer Sim. se calhar também existe, com Z. Sim. Tal. E eu errado porque ia atuar e tenho esta memória bué da viva de vocês, tipo, pá, parecia que estavam a jogar cartas Magic, cada um com uma seguir tal. Mas deixei de ver, não tenho nada contra, nem, e acho que há plataformas agora de consumir pornografia que é diretamente com a pessoa que a faz, não sei se é bem pornografia, tipo OnlyFans e... Tipo chats. Sim, esse tipo de coisas que acho que acaba por ser mais justo, ou que é uma experiência mais melhor do que... Pá, eu deixei de ver pornografia também há uns anos. E completamente... eu tenho aqui uma ressalva, que é... Há grupos do WhatsApp que ninguém está imune e às vezes... eu já nem vejo isso. Vejo que é porno chachada. Sim, mas há aqueles que enganam. Sim. Sim, que metem uma coisa e depois tu abres e sentes. Eu fico logo a pensar, pronto, já lixei. Não vejo, deixei de ver e tem muito a ver com este processo também de dedicar à meditação. Porque eu acho que é também muitas das vezes é uma maneira de... É um desvio. Sim. É como o álcool, lá está, no sentido, sim. é uma maneira de tu não estás a pensar. Mas eu acho que, lá está, eu deixei de ver, mas felizmente estou numa relação, não é? Não tenho... Uma pessoa que é atriz porno. Não. Não tenho, não existe essa necessidade que todos temos sexual, mas acho que, tal como o álcool, se pode consumir tudo de maneira saudável, é isso que eu quero dizer. Sem exagero, sem ser um tal escape. Portanto, vejam um porno com força. Aí acabamos com essa mensagem. Vou deixar aí os links. Exato, vamos deixar aqui os links de vários sites. Pedro, muito obrigado. Obrigado eu. Já passou uma horinha, não foi? Já passou uma horinha. Isto. São 70 euros. Ok. Pronto, então, olha, está mais barato que o psiquiatra. Mas, a sério, se gostariam de ver o Pedro cá para abordarmos esta questão da morte, que é um tema que também partilhamos, eu acho que pode ser interessante, digam aí nos comentários. Sigam também o Pedro nas redes sociais, Pedro Durão. Pedurão. Pedurão, exatamente. E pá, se tiverem a oportunidade, se ele voltar a atuar... Vou voltar. Pronto, aproveitem para vê-lo ao vivo, que vale a pena. Quanto a vocês, espero-vos aqui para a semana, já sabem, através do YouTube ou das plataformas de podcast. Muito obrigado a todos e até para a semana.